estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um debate sobre o prisional gaúcho reuniu recentemente na Assembleia Legislativa do Estado representantes das principais estruturas de segurança e justiça. No encontro promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, foi discutida a precariedade das casas prisionais, o aumento do número de vagas e apontamentos do relatório do mutirão carcerário. Este é nosso assunto e para falar sobre o tema convidamos o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do MP Gaúcho, Dr. Davi Medina da Silva. Dr. Davi, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Eu vou iniciar indagando o seguinte: o mutirão carcerário realizado aqui no Rio Grande do Sul constatou que o grande problema é a superlotação, é o crime organizado dentro dos. É isso? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o prazer é meu de retornar aqui ao programa e poder mostrar um pouco do Ministério Público, sua atuação na área criminal para a sociedade brasileira e gaúcha, e dizer que, efetivamente, o mutirão carcerário foi um momento importante a partir de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, que trouxe para o Estado técnicos da área de justiça a fim de conhecer o sistema carcerário gaúcho. E, na verdade, o que veio à tona não foi exatamente uma constatação, porque era algo que nós já sabíamos. Na verdade, eu reputo a reafirmação de um problema que há anos e anos e anos se arrasta sem solução, e é justamente esse, o problema da superlotação e as consequências que a superlotação em grandes presídios traz, que é a desumanização, ou seja, um tratamento contrário aos protocolos de direitos humanos, um tratamento contrário à dignidade da pessoa humana, um tratamento que fomenta efetivamente a instalação do crime no interior dos estabelecimentos, uma situação que estimula a corrupção, a extorsão, a violência e que, portanto, é algo que requer atenção maior das autoridades que atuam na área. Há muito tempo, o Ministério Público vem alertando para o problema. Há muito tempo, o Ministério Público vem adotando medidas, instaurando investigações, ajuizando ações para a abertura de vagas no sistema prisional. Porque isto é, eu acredito, um problema sério, não só de direitos humanos, como de segurança pública. A partir do momento em que não há vagas, há uma tendência a soltar. Uma tendência natural, porque o que se faz hoje em termos de entendimento judicial, por exemplo, nós temos casas interditadas, do semiaberto e do aberto. Nessas casas não entram pessoas, não entram condenados. Então, se essa pessoa foi condenada no aberto, ela não vai cumprir a pena por uma interdição que foi realizada. Ou ela vai cumprir em prisão domiciliar, que é uma coisa ilegal, sem fiscalização. Então, eu acredito assim que nós temos que considerar, então, o mutirão carcerário como uma iniciativa importante que veio conhecer, na qual o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, vieram conhecer, na prática, a realidade prisional do Brasil. E falando em realidade, doutor Davi, como o Ministério Público vem enfrentando nos últimos tempos essas violações que acontecem dentro das cadeias? O Ministério Público tem, como eu disse, uma comissão permanente que fiscaliza as execuções criminais.
O Ministério Público, desde a edição da Lei de Execuções Penais, sempre exerceu fiscalização intensa nos estabelecimentos penais. Sempre compareceu aos estabelecimentos penais. Sempre foi um vetor de mudanças de protocolos e paradigmas dentro dos estabelecimentos penais. Sempre conversou com apenados. O Ministério Público sempre requereu benefícios e defendeu direitos de apenados. Isso não é de hoje. Isso é uma prática já que se desenvolve no Ministério Público há muitos anos. Há muitos anos. O que o Ministério Público faz historicamente. E o Ministério Público mantém vigilância permanente, mantém um comitê antitortura e já ajuizou ações contra o poder público. Temos uma ação que já foi julgada procedente para abertura de vagas, estamos aguardando que o poder público possa cumprir a decisão, porque nós sabemos que o grande problema está na dificuldade de implementação de recursos financeiros, mas o que estava ao alcance do Ministério Público em termos de defesa dos direitos humanos já foi feito. As vias legais, os legais foram cumpridos. O que nós não podemos admitir é que sejam adotadas soluções ilegais e contrárias ao interesse público, como, por exemplo, a soltura indevida. Então, o Ministério Público vai agir contra o problema dentro da lei. O Ministério Público vai agir com o problema adotando os mecanismos legais para a solução do problema. O Ministério Público vai agir dentro da legalidade, dentro da oficialidade. Porque é função constitucional do Ministério Público agir dessa maneira. Agora, soltar indevidamente, acordar com as solturas indevidas, ou trabalhar em prol de uma liberação em massa por conta das deficiências do sistema, nós não podemos fazer, porque o compromisso do Ministério Público é maior do que simplesmente o compromisso com a questão do condenado. O Ministério Público tem uma preocupação e precisa ter uma preocupação com a defesa da sociedade, porque o Ministério Público é órgão também de exercício da ação penal pública. E a ação penal pública é justamente aquela ação que apura as informações e culmina com uma condenação. E nós não vamos botar fora esta atividade porque ela é constitucional. Hoje é um discurso, por conta da superlotação, um discurso que sugere que nós devemos prender menos ou liberar pessoas. Não é verdade? Nós vamos fazer isso se for a vontade da lei. Porque a lei deve ser o norte que orienta a nossa atividade, sob pena de nós criarmos um eletivo baseado na subjetividade, que não é bom para a democracia. Não é bom para a democracia. Então, só para concluir esta pergunta, eu acho importante que fique claro. O Ministério Público sempre foi, preocupado com as violações humanitárias. O Ministério Público adotou, em todos os tempos, passado, presente e futuro, adotará as medidas necessárias a afrontar e enfrentar essas violações. Mas o Ministério Público entende que isso deve ser feito utilizando os mecanismos legais, os mecanismos da legalidade e da oficialidade, sob pena de nós colocar o outro lado, que também é a função do Ministério Público cuidar, que é a função da defesa da sociedade. Claro. Como o senhor já disse, o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele é o titular da ação penal pública. Ele age dentro da lei. Mas acontece o seguinte, existe uma certa insegurança da população, justamente por causa da falta de vagas nas casas prisionais. Só que tem autoridades especialistas que dizem o seguinte, mas como um sujeito vai para a cadeia se nas condições que essas cadeias estão, elas não ressocializam ninguém? Como fica essa parte da questão? Fica o seguinte, a questão da ressocialização é uma questão filosófica antes de ser uma questão jurídica. Ela se tornou uma questão jurídica depois de ter sido construída a partir de uma base filosófica. Quando se discute as finalidades da pena, quando se discute a razão de ser da punição, se discute a finalidade da pena e, em especial, a pena de prisão. E a pena de prisão, ela tem funções, evidentemente, de ressocialização, mas ela tem uma função de prevenção.
uma prevenção especial e uma prevenção geral. Quando o indivíduo que cometeu crime é condenado, nós estamos, do ponto de vista da prevenção geral, dizendo a todos os outros, não cometam crime, porque este é o resultado para quem comete crimes. Uma pena, um encarceramento. E nós estamos dizendo para aquele indivíduo que cometeu o crime que ele não cometerá outro, pelo menos durante o período em que ele ficar encarcerado. Então eu compreendo que é preciso ressocializar. E sou adepto da tese de que o indivíduo não pode ir para o presídio e ficar ali sem condições de ressocialização. Somos totalmente contrários a isso. Mas o que eu acho é que nós não podemos ser radicais, questão. Bom, como não pode se ressocializar, então se solta. Mas e aí como fica a questão da punição, o sentimento de impunidade, o anseio das pessoas, as vítimas que vão ver os assassinos transitando nas ruas, os criminosos transitando nas ruas, como fica a questão da aplicação da lei, ou seja, nós vamos dizer aos promotores que não façam mais denúncias, aos policiais que não prendam mais em flagrante, não é? Aos juízes que não condenem mais, porque não há mais presídio. Uma coisa importante que é colocada sempre pela colega Ana Lúcia Ciocari, da nossa vara de execuções criminais aqui de Porto Alegre, que é o seguinte: quando o preso chega na execução criminal, o papel do promotor e do juiz é simplesmente executar no executivo. Porque todo o trabalho já foi feito por um promotor que fez uma acusação pública, do outro lado havia uma defesa, que fez a defesa do réu, e o juiz chegou a uma conclusão, depois foi chancelada pelo tribunal, no sentido de que o indivíduo deveria ser condenado e deveria cumprir uma pena. Então, quando chega no presídio, nós chegamos com um título executivo que deve ser cumprido. Então, o que é para as pessoas que trabalham antes de chegar na execução penal? Ó, não façam nada aí porque não adianta, vai chegar aqui e o que vocês disserem aí não vale aqui. Será que é esse modelo que nós queremos para a sociedade? Será que é esse o modelo de justiça criminal que nós queremos? Será que é esse tipo de enfrentamento do problema que nós queremos? Falar em enfrentamento, doutor Davi, nós estamos falando muito em superlotação das casas prisionais, mas se não barrarmos o crime, a criminalidade, não adianta nada, porque na medida em que a criminalidade avança, também aumenta o número de pessoas que ingressam